Graça, misericórdia e paz sejam em tua vida multiplicadas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu sou a pastora Ana Sica. Estamos juntos na presença do Pai. Eu aqui na Suíça e você aí, onde o Senhor te alcançou através desta mensagem. Quem toca nos filhos de Deus paga um alto preço, no tempo presente ou no futuro. Aquele que toca nos filhos de Deus pagarão um alto preço. Deus da minha alma, Deus da minha salvação, obrigada por este momento de comunhão com teu filho, a tua filha, que lá do outro lado está orando, buscando a tua presença juntamente comigo. Eu creio, papai querido, que pelo poder que há no sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, nós somos lavados, remidos, purificados de todo o pecado. Por isso confessamos todas as nossas iniquidades. Ah, Deus de poder e bondade, eu creio que somos lavados neste momento, que somos fortalecidos para resistir ao diabo até que ele fuja de nós. Porque sabemos que muitas, incontáveis são as tentações. Com confiança e ousadia nos apresentamos diante do teu altar, mas com reverência, porque tu és Deus, tu és o nosso Pai. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. E neste dia eu peço, Deus de maravilha, envia o teu anjo diante deste homem e desta mulher, que o teu anjo vá adiante dos teus filhos, de cada um aqui representado, abrindo os caminhos, repreendendo o diabo, para que eles não venham tropeçar, cair, e aqueles que porventura tenham tropeçado e caído em alguma pedra, que o Senhor, por misericórdia, possa fortalecê-los e que se coloquem de pé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a tua porção nesta manhã. Palavra do Senhor aos nossos corações no dia de hoje. Quem toca nos filhos de Deus paga um alto preço. Não importa com o tempo, porque o cronos de Deus é diferente do cronos do homem. É verdade, 1000 anos para Deus é como o dia de ontem que se passou, mas Ele tem conta de que os nossos dias são breves. Então vamos adorar para que nós não fiquemos presos no Egito ou no deserto. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Respira, pensa e responde. Respira, pensa e age. Amém? Enquanto você respira, o Espírito Santo te lembra quais são os comportamentos do verdadeiro cristão. Simples assim. Deus é amor, mas é justiça também. Eu gosto de tirar o mais. Deus é amor e é justiça também. Por quê? Porque olhando a palavra do Senhor, nós vemos que a justiça, ela é uma característica intrínseca do amor. O verdadeiro amor, ele é justo. Um pai, ele não vai cometer injustiça ao dano de outra pessoa por amor do seu filho. Mas ele vai responsabilizar o seu filho e fazer justiça em favor daquele que, porventura, o seu filho tenha causado algum dano. Não por causa disto, o amor do pai ou da mãe é menor. Muito pelo contrário. Este é o verdadeiro amor. O próprio Deus diz: eu repreendo textualmente e castigo aqueles a quem amo. E eu sempre que leio este versículo me vem, ainda não fomos julgados. Compareceremos perante o tribunal de Deus e naquele momento receberemos a sentença final, castigo ou não. Então eu
Todas as vezes que eu leio este versículo, eu penso, deve ter um erro de tradução para a nossa língua. Ainda terei tempo de estudar em outras línguas, em nome de Jesus, para compreender melhor. Então, sempre eu digo, o Senhor, Ele repreende e corrige aqueles a quem Ele ama, porque através da correção, que é o ato de atribuir responsabilidade aos nossos erros, o Senhor está dizendo, estou te dando a oportunidade de melhorar. Então, Senhor, não está nos castigando, meu Deus. O Senhor não está nos castigando. O Senhor está nos corrigindo. E correção é oportunidade para não ser castigado. Amém? Não vamos esperar o castigo de Deus para então mudar. Nós vimos que quem foi na ideia de Faraó teve o mesmo fim de Faraó. Amém? Versículos de número 4 e 5 do capítulo 11 do livro do Êxodo vai nos dizer assim. Disse mais Moisés, assim diz o Senhor, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. E todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que haveria de assentar-se sobre o trono, até ao primogênito da serva que está detrás da mor, e todo primogênito dos animais. Misericórdia, Senhor. Nós vemos que à meia-noite, e eu penso a Paulo e Silas, perto da meia-noite estavam Paulo e Silas adorando a Deus. Quem passa por este período da meia-noite com Deus, passa de uma forma diferente. Os hebreus foram poupados. Eles tinham sacrificado a Deus. Eles estavam protegidos por Deus. Naquele tempo era o sacrifício de animal, mas hoje são os nossos corpos que são oferecidos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Voluntariamente, nós, todos os dias, nos apresentamos diante do Senhor, crendo que Ele é amor e é justiça também. Nós vemos que, sendo a justiça uma característica intrínseca do amor, após muitos anos de sofrimento embaixo da escravidão, o povo fez o que? Eles clamaram a Deus. E Deus misericordioso Pai, o que Deus fez? Ouviu ao gemido do povo e mandou Moisés. Nós vimos no capítulo 2 do livro do Êxodo. E terminando o capítulo de número 2, nós vamos ver o quê? O povo gemendo. Mas no início nós vemos Deus providenciando um libertador. O Senhor antecipa, Ele sabe o que vai acontecer, Ele sabe a oração que você vai fazer. Mas quanto mais tempo você demorar para confessar as suas culpas, ou eu, ou nós, quanto mais tempo nós demorarmos, você demorar para apresentar as tuas razões a Deus, mais tarde a bênção vai chegar. Deus poderia ter feito antes? Poderia. Mas a Bíblia nos relata que naquele momento em que o povo clamou, Deus ouviu o gemido. E aí o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ele traduz e traz a resposta para nós. E aí nós temos aquele sentimento de paz que o mundo não pode nos dar, mas que Cristo, ele deixou para nós, na pessoa do Espírito Santo que habita em nós. Nós vemos que Moisés, ele
foi preparado por 80 anos. Nós vemos o nascimento de Moisés no capítulo de número 2, mas levaram-se 80 anos até que ele estivesse pronto para cumprir o propósito de Deus. Moisés não tinha o que nós temos hoje. Ele não tinha ainda o manual que nós temos hoje. Moisés não tinha ainda recebido a lei, mas o espírito dele estava alinhado com os princípios divinos e assim a lei lhe foi revelada lá no Sinai. Veremos um pouco mais adiante. Eu não posso dizer que aqui aqueles que estavam protegidos, quando Deus saiu à meia-noite para visitar a terra do Egito, eu não posso dizer que eles estavam protegidos pela lei, porque a lei ainda não tinha sido entregue através de Moisés. Mas os princípios sobre os quais a lei estava firmada era o código de comportamento de Moisés, que mais tarde seria porta-voz de Deus para trazer à existência este código moral, que é usado por muitas nações para regular o contrato social até os nossos dias. Não matarás, não roubarás. Nós vemos que Deus é amor, mas Ele é justiça também. E nós precisamos abraçar os princípios de justiça, porque nós não estamos mais embaixo da lei, mas embaixo da graça. O Senhor está dizendo, olha, eu ouço o choro dos meus filhos, e quando eles choram, chega em forma de gemido inexprimível, porque a dor que eles sentem, o meu espírito sente, porque o meu espírito habita dentro deles. E ele, o meu espírito, é sensível. Você não está só. Deus é com você. E Deus está em você se o Espírito Santo dele faz morada no teu ser. Nós vimos que quando tudo estava pronto, era meia-noite, tinha trevas, tinha choro, tinha morte no Egito, do maior ao menor chorava. Por quê? Porque o anjo da morte, o anjo enviado por Deus para matar, Deus é amor, mas é justiça também. E no momento que o anjo do Senhor passava exterminando os primogênitos homens, o que estava acontecendo? Pessoas e animais estavam perdendo as suas vidas. E ali, na emoção, Deus tocou profundamente, fez uma chaga, uma ferida na mente dos egípcios. Pais e mães e irmãos menores viram os filhos homens maiores serem mortos pela mão do Senhor, porque Deus é amor, mas é justiça também. E ele diz, todo coração que é soberbo, endurecido, orgulhoso, ele prova. Ele prova. Ele deu 9 oportunidades a Faraó. Mas como ele tinha o coração inclinado ao pecado, à destruição, ele não ouviu. E muita gente seguiu Faraó. E provavelmente em terras egípcias, mesmo em silêncio, muitos tinham temor ao Deus de Israel. E talvez tinham vergonha, medo de confessar. Tanto é que nós vimos ontem, quando os hebreus pediram ouro e prata, lhes foram dados. É porque um pouquinho do temor de Deus entrou no coração daquelas pessoas, de forma que o povo de Deus encontrou favor aos olhos daqueles que eram os seus opressores. Aquele que toca nos filhos de Deus paga um alto preço. E é muito interessante refletirmos
que a mesma forma que Deus feriu o Egito para mostrar que ninguém toca nos seus filhos, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito e o primogênito. Deus exterminou os primogênitos da casa de Faraó, homens e animais. Mas Deus também ofertou, entregou por amor, para fazer justiça, para abraçar aqueles que não tinham direito de se assentar à mesa do rei, para lá estar. Então, não vale a pena ir após Faraó, tocando nos ungidos do Senhor, porque aquele que toca no Filho do Senhor pagará um alto preço. O Senhor está te preparando para uma grande obra neste tempo. E o tempo de preparação provavelmente, vai fazer com que você chore. Vai fazer com que você duvide da presença de Deus. Vai fazer com que os teus inimigos e opressores e opositores venham sobressair sobre você, porque o adversário é forte. Tem gente que brinca com o diabo. Não brinque com o diabo, porque ele é um adversário terrível se nós não estivermos na presença do Senhor. Por mais poderoso que o diabo seja, por mais terrível que ele seja, o nosso Deus é muito mais. Mas entendamos, brincar com Satanás, com o diabo, é brincar com fogo. Porque ele não vê, ele não conhece o nosso pensamento e intenção, mas ele conhece as nossas sensações e emoções. E ele joga baixo nisto. E na emoção que nós somos mais fracos, mais debilitados, é a área onde nós mais somos provados. Porque não é Deus nos testando, como muitos dizem, porque Deus não testa ninguém. É o diabo nos testando para ver se nós vamos cair. E Deus permitindo e dizendo, filho, filha, estou te provando. Mas saiba que ninguém tem direito de tocar em filho meu. Porque quem toca nos meus filhos paga um alto preço. Eu não quero pagar preço por tocar nos ungidos, nos filhos do Senhor. Deus bendito, Deus poderoso, te louvo, te exalto, porque somos filhos intocáveis e sabemos que todas as coisas juntamente cooperam para o nosso bem. Onde quer que estejamos, eu creio que tudo aquilo que temos passado tem um propósito, ó Deus. É tudo aquilo que não é permissão do Senhor, mas é legalidade que temos dado ao diabo, que neste dia chamado hoje venhamos entender, compreender, através da ajuda do Teu Espírito Santo. E eu repreendo agora toda a ação do diabo na tua mente, na minha mente, porque nós temos a mente de Cristo. Em nome de Jesus, está repreendido todo pensamento e sentimento de vingança. Está repreendido toda soberba, está repreendida toda ganância, está repreendida toda ação do mal no interior dos meus e dos teus muros, em nome de Jesus. Venha, Senhor, o teu reino. O teu reino é amor. O teu reino é justiça, o teu reino é paz, o teu reino é próspero, o teu reino é harmonia, o teu reino é saúde. Venha, Senhor, o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em nome de Jesus, ó Deus, seja feita a tua vontade na terra do nosso coração. A terra é tua. Rega esta terra com orvalho, Senhor, para que esta semente de prosperidade, a fé, ela venha germinar, crescer, florescer, dar os seus frutos, que a colheita seja próspera, abundante, e que desta colheita novas sementes venham ser, papai querido, frutíferas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu amo a tua existência,
O Senhor te abençoe e te guarde, nos ajude a alcançar mais vidas. Envie esta mensagem para outras pessoas e venha viver conosco 40 anos em 40 semanas. Estamos na 11ª semana e o Egito, todas as dependências deste mundo mal, fica para trás, porque nós estamos saindo na direção da terra que mana leite e mel. Eu amo a tua existência. Tenha um dia recheado da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vai passar. O Egito vai ficar para trás. E o deserto também. Amém?